Uma família unida é um dos maiores tesouros que podemos ter. Momentos de alegria, amor e harmonia são fundamentais para o nosso bem-estar emocional. Quando estamos cercados por aqueles que amamos, sentimos que podemos enfrentar qualquer desafio juntos. Mas nem sempre a realidade se alinha com esse ideal. Muitas vezes, por trás das paredes de um lar aparentemente perfeito, os desentendimentos e conflitos são constantes. Esses conflitos não são apenas desavenças passageiras. Para muitos lares, a situação se agrava, a ponto de a agressão física e verbal se tornarem parte do cotidiano. Um lar que deveria ser um santuário seguro transforma-se em um campo de batalha emocional. Mas o que causa tensões familiares? Porque em vez de harmonia, muitas famílias vivem em discórdia. As respostas podem ser mais profundas do que imaginamos. Os conflitos familiares muitas vezes são afetados por raízes espirituais. Estamos cercados por energias negativas que se aproveitam de pessoas vulneráveis, intensificando os problemas, situações difíceis e alimentando a discórdia. Influências externas que podem afetar comportamentos e relações. Essas energias deixam o ambiente pesado, gerando nervosismo, ansiedade e desentendimentos constantes. É essencial reconhecer que esses problemas não são apenas questões do dia a dia. Muitas vezes estão ligados a espíritos malignos, energias negativas que se infiltram em nosso lar. Essas influências podem provocar desarmonia e afastar aqueles que amamos. A família é um pilar fundamental em nossas vidas. Ao cuidar da saúde espiritual e emocional, podemos construir laços mais fortes e superar os desafios juntos. Mas como podemos nos livrar dessas influências negativas? Qual é o caminho para restaurar a paz familiar e voltar a ser feliz? Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui com a minha esposa Luana Botelho e juntos, em família, nós vamos fazer de tudo para te ajudar. Infelizmente, você que se encontra sem paz na sua casa, sem paz consigo mesmo. E não são poucas as pessoas, amor, que infelizmente passam por isso e não sabem o que fazer. Eu fico imaginando as pessoas que não sabem o que fazer, estão sofrendo. Você pode ter certeza que você não está nos assistindo, não está acompanhando agora esse programa por acaso. É uma resposta de Deus para você, especialmente para você, mulher, que quer tanto ver o seu lar em harmonia e tudo que você tem visto é o contrário disso. Você sabe, Rodrigo, que são muitas as pessoas que estão vivendo em verdadeiro pé de guerra. No lar, onde deveriam ali de encontrar forças para enfrentar os desafios do dia a dia, é tudo menos isso. Exatamente. E se você passa por isso, nós estamos aqui para te ajudar. Viemos aqui com esse objetivo, tirar você desse fundo de poço. Nesse momento você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que aparece agora o número. Tem pessoas prontas, aptas para te ajudar. Entre em contato agora, pega o seu telefone e liga para cá.
Nós vamos te ajudar, eu tenho certeza que você vai sair dessa situação que você tem passado. A exemplo da Patrícia, nós vamos colocar a história dela porque ela também estava vivendo situações difíceis na vida dela, mas graças a Deus ela saiu e você também vai sair. Vamos acompanhar. Você não presta. Esse é o seu destino. Pra você não tem mais jeito. Essa dor não tem fim. Eram tantos pensamentos na minha mente. O maior deles dizia: você tem que morrer. Tudo começou na minha infância, quando eu fui abusada dentro da minha própria casa. E isso me fez ter muito ódio, muita raiva da minha mãe, porque eu achava que a culpa era dela, não da pessoa que abusava. E eu falava: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Eu já não tinha minha pureza, então para mim eu não tinha valor. Com 14 anos eu já comecei a me envolver com drogas, eu já me prostituía e eu dizia que quando eu completasse 18 anos eu ia embora de casa, porque aí eu teria a minha liberdade. E eu fui conviver com uma pessoa numa casa de prostituição. Lá eu fazia o que eu queria, a hora que eu queria. E eu odiava, não só a minha mãe agora, mas eu odiava os homens. Eu achava que nenhum homem prestava. Na verdade, aconteceu uma situação muito difícil quando eu estava lá. Com uma pessoa que eu não queria ter uma relação com ela e ela me violentou. E com uma arma, e eu olhava para aquela arma e eu dizia: eu queria estourar os miolos dessa pessoa. Eu peguei as minhas coisas e eu voltei para casa da minha mãe. Eu me drogava, eu bebia muito, eu já não queria mais comer, eu já não queria ver ninguém. E o que vinha na minha mente? Você tem que morrer. Foi quando a minha irmã veio visitar minha mãe e ela disse que tinha um lugar que poderia me ajudar. E ela disse para mim, a Universal. Eu disse: você é louca? Você está me convidando? Bandido já basta o que eu conheço. Eu odiava o Bispo Macedo, mas eu nem conhecia. Mas eu odiava até a mim mesmo, eu odiava todo mundo. Eu não acreditava em Deus. Eu não acreditava em inferno e nem no céu. E algo mudou em mim, porque despertou em mim um desejo de conhecer o que ela tinha falado. Porque eu só sofria, então eu falava: não é possível que alguém possa ser feliz. Eu não tinha vontade de viver, eu não tinha perspectiva nenhuma da vida, só sofrimento desde a infância. Então você pensando: o que eu tenho de bom? Nada. E eu lembro que a minha mãe, ela me deu a condição para mim ir até lá, e eu fui, que era outra cidade. E é engraçado porque o ponto de encontro que a minha irmã tinha me falado era justamente na frente ou perto da Universal. Então eu fui não para ir à igreja, eu fui para encontrá-la. E eu fui até esse ponto de encontro e ela já estava lá. Só que no decorrer que foi passando o tempo, o meu sobrinho veio até mim e me puxou, criança, e eu acabei me distraindo com ele. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. E eu disse: uau,
eu tô aqui dentro. Eu disse que nunca pisaria aqui. O pastor que estava lá fazendo a reunião, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse, eu era viciado e Deus me libertou. Eu falei, ele é maluco. Eu disse à minha irmã, olha, eu acho que esse pastor é mentiroso, porque é impossível isso. Uma pessoa drogada, viciada, fica livre. Eu fui até lá, conversei com ele e eu lembro que ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, você pode ser livre e você pode ser feliz. Eu falei, só se eu morrer e nascer de novo. Ele disse, é isso que ele faz. Você morre e nasce de novo. Você tem que perdoar a si mesmo e depois a todos que te feriram. E eu disse, como eu posso perdoar quem me fez mal? Como eu posso perdoar aquelas pessoas que me maltratavam, que me humilhavam? Então, quando Jesus fala perdoar, é o espírito, não é o coração. Você entende o que eu estou a falar? Sim ou não? Então você, às vezes, tem um sentimento mal contra alguém e você não perdoa esse alguém porque você espera que o seu coração venha gostar daquele alguém ou venha perdoar. O coração não perdoa. O coração não perdoa. O coração é mau. O coração é perverso. A Bíblia fala, o próprio Deus fala que o coração é perverso. Ele não perdoa. Ele é cruel. É enganador. Então por que o Espírito Santo, ou melhor, Jesus pede ou manda que a gente perdoe? Perdoar aqui. Eu nem sabia falar. Eu falava assim, se você existe mesmo, tá aqui quem eu sou. Tá aqui. Eu não sou nada. E eu entrego aqui a minha vida. Eu vou fazer tudo que você quiser. Eu perdoo todos que me fizeram mal. Não foi um sentimento, foi uma decisão. Aquilo tirou um peso tão grande, não só das minhas costas, como de dentro de mim. Porque aquele ódio foi o que gerou todo o meu sofrimento, desde quando tudo que eu passei, porque foi ali a raiz do problema. Então eu me batizei, então eu comecei a chacoalhar Deus no trono dele, porque eu queria o Espírito Santo. Eu falei, se eu tiver Deus dentro de mim, eu vou vencer tudo. Então eu busquei, eu fazia propósitos, eu fazia jejum, orações. Então depois de 3 meses de libertação, mais 3 meses buscando, ele veio morar em mim. E foi o melhor momento da minha vida, acho que desde que eu me conheci por gente, porque eu nunca tinha passado por aquele momento de tanta alegria, de tanta paz. Não há nada que possa preencher o vazio. Somente o Espírito Santo. Você ter um casamento não preenche o vazio. Você ter uma família, você ter uma mãe, um pai, não preenche o vazio. Só o Espírito Santo que preenche. Eu tenho uma família maravilhosa. Quem odiava os homens, eu dizia, eu nunca vou me casar. E hoje eu tô casada, há 16 anos. Hoje eu sou bem tratada, eu sou cuidada. E eu, de triste e viciada, me tornei uma nova mulher. Uma nova pessoa, um novo ser humano. E você que está me vendo aí agora, é possível. Basta você querer, você acreditar e você buscar. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. E você ser feliz como hoje eu sou feliz.
para quem pensava, a Patrícia, que não tinha jeito, para quem pensava em morrer, que era o destino dela, o sofrimento, a dor. A gente vê uma mulher hoje segura, com outros pensamentos, né? E passando isso para as pessoas também, dela flui ali a resposta que ela teve, foi tão real na vida dela que ela quer passar isso hoje para você, e é isso que nós estamos aqui também para fazer, para passar para você que existe solução, independente de como você tem vivido. Você, a exemplo da Patrícia, você pode ter só conhecido o sofrimento, desde que você se conhece por gente, desde a sua infância, mas é possível restaurar. O autor da família, que é o próprio Deus, ele tem a solução, ele sabe muito bem, não é, Rodrigo? Porque ele criou a família, então ele sabe como resolver todos os problemas. Os problemas que você não consegue resolver, não sabe resolver, Deus sabe. Sabia? Deus está permitindo você acompanhar agora esse programa para mostrar para você uma solução. O que para você é impossível, o que para você é difícil, de repente você diz, não tem jeito. Tem jeito. Teve para a Patrícia, tem jeito para você também. Inclusive, nesse domingo, nós vamos ter um domingo especial contra os maus pensamentos, porque maus pensamentos é o que não faltava para a Patrícia. Você tem pensado em coisas ruins? Talvez há muito tempo você pensa em sair de casa, pensa em separar, pensa em abrir mão de tudo. Só tem passado pensamentos ruins na sua cabeça. Nesse domingo, nós estendemos esse convite para você. A mente é o centro de controle da vida humana. Por isso, a qualidade dos pensamentos define como a vida irá seguir. E quando os maus pensamentos dominam, eles corroem a força, a segurança, a confiança, e não há limites para a destruição que eles podem causar. Por isso, este é o maior campo de batalha do ser humano. Maus pensamentos surgem para todos, como vírus que se espalham. Mas como se tornar imune a eles? Como vencer esta batalha? Neste domingo, 18 de janeiro, o domingo do fim dos maus pensamentos, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Igreja Universal. E nós estaremos aqui em Florianópolis, na nossa catedral, essa belíssima catedral, confortável para você participar dessa reunião. Não importa a sua religião, não importa o seu passado. Nós temos horários que você pode escolher. Às 9h30 da manhã especial, vamos estar juntos nessa reunião principal. Mas também você pode vir às 7, como também às 18 horas. E nós vamos ter o prazer de receber essa pessoa, tem atendimento antes da reunião, após a reunião. O que nós queremos é te ajudar para que você encontre a solução, como agora há pouco a Patrícia encontrou. Exatamente. Hoje eu vim aqui justamente para unir forças, porque nós queremos fazer de tudo para te ajudar. E por falar em atendimento, nós temos esposas de pastores que atendem 1 hora antes da reunião. Elas podem aconselhar a você, mulher, à luz da palavra de Deus, sabe? De repente você tem ouvido tantos conselhos que não têm te ajudado, ou são conselhos negativos, que aumentam esses maus pensamentos e você precisa trocá-los. Se você quer a restauração da sua família, da sua própria vida, está na hora de trocar esses maus conselhos aí pelos bons, que são os conselhos da palavra de Deus. Exatamente. Então, nesse domingo, não perca tempo, esteja conosco, faça esse esforço. Mas você não precisa esperar até domingo, você pode vir o quanto antes. A Igreja Universal está de portas abertas e nós vamos esperar você. Você vai acompanhar agora a história do Max, porque ele também alcançou uma transformação de vida. Veja, em seguida eu volto. Câmeras de segurança flagraram um ladrão numa moto, roubando o relógio de uma vítima. Eu não tinha coração. Não ligava mais pelo que eles estavam sofrendo. Com 13 anos de idade aproximadamente, 13 para 14 anos, eu conheci o mundo do crime, aonde eu fiz o meu primeiro furto
de uma moto, uma motocicleta, porque eu já estava envolvido ali no mundo das drogas, no mundo das baladas, então eu via as pessoas nos bailes funks da vida, né? Então eu falava, poxa, eu quero ser igual a eles. Só que naquele instante, a maldade ela já estava dentro de mim. Como se diz, droga, né? A minha vida ela se tornou uma verdadeira droga. O porquê eu não conseguia mais viver sem usar uma substância química, sem fumar maconha, sem beber. Eu tinha que estar sentindo algo no meu corpo. Então eu mostrava que eu era uma pessoa feliz. Só que eu não era. E eu conheci uma quadrilha que assaltava relógios de luxo no estado de São Paulo. E com isso, eu decidi ir um pouco mais além daquilo que eu já fazia. Como o crime ele é organizado, essa quadrilha também era organizada. Então a gente se encontrava em lugares específicos, cada um em uma moto, e a gente ia para lugares específicos de São Paulo, regiões nobres, para encontrar pessoas de alto padrão, pessoas que estavam portando relógios de 20, 30, 100 mil reais. O momento oportuno era quando o trânsito parava, e era naquele momento que eu que estava com a arma, eu ia até o vidro do motorista e batia no vidro com a arma em punho, e ali eu subtraí o relógio. Até o dia que eu fui preso. Eu passei a fazer as coisas do crime lá dentro, a estar com o pessoal na linha de frente. Então o ódio pela polícia, pelos guardas, aumentou. Quando eu ganhei minha liberdade, eu continuava usando drogas, saindo, buscando essa falsa alegria, essa falsa paz. E nos momentos que eu estava na balada, nos momentos que eu estava ali curtindo, realmente eu estava feliz. Mas quando eu chegava em casa, vinha o vazio. Um dia, um colega meu, ele me fez um convite para ir até a Igreja Universal. Só que eu ficava rejeitando por algumas vezes, porque ainda tinha um orgulho dentro de mim. E ele, muito sábio, usado por Deus, ele permaneceu fazendo alguns convites, até que chegou no ano de 2021, falei, eu vou lá nessa igreja, vou lá conhecer, né? Porque eu via um exemplo nele. Ao ponto de eu chegar a entrar dentro da igreja com droga, com maconha no bolso, cigarro, e eu ir no banheiro e ver que eu estava com aquilo ali, eu falava, meu Deus, eu tô dentro da igreja com isso aqui. Então a primeira reunião que eu participei já me trouxe um temor para dentro de mim. Conforme eu vim essa primeira vez, esse obreiro ele não precisou mais me convidar para mim vir as outras vezes. Eu percebi que era algo que possivelmente iria mudar minha vida. E ali eu passei a ir mais vezes, eu passei a praticar aquilo que era falado no altar, escutava os vídeos da Igreja Universal no YouTube, lia livros. A palavra de Deus ela foi me limpando aos poucos. Até o momento que não tinha mais nada dentro de mim, eu já tinha desfeito do velho homem, dos desejos. Eu já tinha pegado nojo daquilo que eu fazia. Me arrumei, fui para a reunião para buscar a Deus. No meio da reunião, da busca, eu comecei a falar com Deus. Se eu continuar sem o teu Espírito, aquilo que eu não quero fazer, eu não vou ter força para vencer. E hoje eu tenho o caráter de Deus. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu não tiro nada de ninguém. Hoje as coisas que eu tenho é fruto da minha vida com Deus, do trabalho das minhas mãos, do meu suor. Eu te desafio a tomar uma atitude de procurar uma igreja universal mais próxima da sua casa. E Deus ele vai transformar a sua vida assim como Ele transformou a minha. E em breve você vai estar aqui contando o seu testemunho para outras pessoas. O Max, mudança total de vida. Quem ele era. Agora eu fico imaginando a família dele.
Imagina só o pensamento da família sabendo de tudo que ele tinha feito, o que não tinha feito, mas as notícias correm. E os pensamentos são os piores. Teve jeito para ele, tem jeito também. Tem jeito para o seu filho, mãe. Tem jeito para a sua filha. Você que tem pensado que não tem mais jeito, que não sabe o que fazer, tem pensado você até mesmo que, poxa, o que eu fiz de errado? Onde eu errei como pai, como mãe, para que tudo isso acontecesse? Sabe o que você precisa fazer? Apresentar essa causa a Deus, apresentar essa situação a Deus. E tudo isso pode mudar. Até quando você vai ficar chorando, se lamentando, olhando para o passado e pensando esses pensamentos que só estão te fazendo mal e você sabe disso? É hora de você agora tomar uma atitude de fé. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos unir a nossa fé. Eu vou unir a minha fé em oração com a minha esposa e nós estamos juntos aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, para te ajudar. Nós vamos aguardar você chegar. Essa semana eu tenho certeza que você vai comparecer. Você vai ser bem recebido, nós não temos preconceito com você, deixa o fator, religioso de lado e olhe para aquilo que Deus está te mostrando. Agora só depende de você. Nós vamos nos preparar, Luana, e nós vamos orar. E essas pessoas eu tenho certeza que vão receber essa força que vem de Deus. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos unimos em oração, eu e a Luana, em família, pedimos em favor de todas as famílias. Sabe, meu Deus, lares que estão destruídos e o Senhor sabe quais são. Sabe também a dor, o sofrimento que essa mãe tem passado, que essa esposa tem enfrentado. Então vá ao encontro dela agora. Essa pessoa que não sai mais de casa devido à depressão, desânimo, ansiedade, o vazio na alma, que o teu poder alcance agora essas pessoas. Nós determinamos que haja luz, o brilho, meu Pai, da tua luz chegue até essa casa, esse apartamento, aonde quer que essa pessoa esteja, que as trevas sejam dissipadas e que o teu poder possa envolver. Receba a saúde, minha amiga, meu amigo, receba a cura. Receba agora o ânimo, a fé, o espírito que estava faltando aí na sua casa. Nós determinamos, meu Pai, isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Agora é você fazer a sua parte. Eu creio, amor, que Deus falou e mostrou o que essa pessoa precisa fazer. Durante esse programa mostrou nessa oração, eu creio que você já percebeu um pouquinho aí de paz, mas venha para participar de algo completo e levar para a sua família neste domingo especialmente. Aguardamos por você. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro da nossa catedral, às 9h30 da manhã, em especial, também às 7h e às 18 horas. Que Deus te abençoe, nos veremos em breve. Até lá. Até lá.